Marte, o planeta vermelho, sempre despertou a curiosidade humana. De longe, ele parece apenas uma esfera fria e desolada vagando pelo espaço. Mas novas imagens e dados científicos revelaram algo surpreendente. Marcas e formações em sua superfície sugerem que, um dia, Marte foi um mundo vivo, talvez até vibrante. Canais secos, leitos de rios extintos e sinais de antigas calotas polares indicam que ali já correu água em abundância. E onde há água, a possibilidade de vida não pode ser descartada. Essas calotas polares, que hoje parecem congeladas e estáticas, mostram sinais de um derretimento rápido em algum momento do passado. Esse fenômeno levanta a hipótese de que Marte foi aquecido por alguma forma de energia poderosa, talvez atividade vulcânica intensa, talvez algo que ainda não compreendemos completamente. Imagine o impacto dessa revelação: um planeta vizinho, que já teve clima ameno e fontes líquidas, transformado em um deserto congelado. A história de Marte não é apenas científica, é quase trágica. Um mundo que poderia ter sido, mas não foi. Apesar de ser hoje inóspito e silencioso, Marte guarda em suas rochas, crateras e areias uma memória geológica do que já foi. Cientistas acreditam que ele já teve uma atmosfera mais espessa, mares vastos e talvez até chuvas. Por isso, a humanidade começou a olhar para Marte com um novo tipo de fascínio, não mais apenas um ponto vermelho no céu, mas um destino possível. Um mundo que, embora hoje pareça morto, pode representar o próximo passo na jornada da nossa espécie. E essa jornada começa agora, desvendando segredos enterrados no silêncio marciano. A exploração moderna de Marte começou em 1964, quando a sonda Mariner 4 fez o primeiro sobrevoo bem-sucedido do planeta. As imagens que ela enviou chocaram os cientistas. Ao invés de florestas exóticas ou canais com água, revelaram uma paisagem árida e cheia de crateras, semelhante à Lua. Essa decepção inicial, no entanto, não diminuiu o interesse. Pelo contrário, acendeu uma nova fase de investigações mais profundas. As missões seguintes começaram a enviar sondas para orbitar e depois pousar na superfície de Marte. A busca por sinais de um passado habitável ganhava força. Nos anos 70, os módulos Viking 1 e 2 foram os primeiros a pousar em solo marciano e transmitir imagens em alta resolução diretamente da superfície. Pela primeira vez, a humanidade viu o horizonte de Marte com seus próprios olhos, ou melhor, com os olhos de máquinas criadas na Terra. Já na década de 1990, a missão Mars Global Surveyor mapeou o planeta com precisão inédita, revelando estruturas geológicas que sugeriam atividade vulcânica e erosão hídrica. E em 1997, o pequeno robô Sojourner foi o primeiro a se mover sobre o solo marciano, realizando análises diretas de rochas e solo. Era o começo da era dos exploradores robóticos. A missão mais icônica dessa fase foi a do rover Curiosity, que pousou em 2012 dentro da cratera Galé, uma bacia com sinais claros de antigos lagos. Com tecnologia avançada, o Curiosity percorreu mais de 20 quilômetros ao longo dos anos, estudando camadas de sedimentos e investigando a composição química das rochas. Seus dados revelaram que Marte teve condições ideais para abrigar vida microbiana no passado. Esses avanços tecnológicos transformaram nossa visão de Marte, de um planeta morto e solitário, para um mundo com um passado complexo e, talvez, uma ligação profunda com a própria origem da vida. Hoje, a exploração de Marte está mais ativa do que nunca. Existem 7 missões operando simultaneamente no planeta, 6 sondas em órbita e uma na superfície. Essas missões são comandadas por agências como a NASA, a ESA, Agência Espacial Europeia, e a ISRO, Agência Espacial Indiana, que trabalham em conjunto para mapear, analisar e entender melhor o passado marciano. Cada uma dessas sondas carrega instrumentos especializados que captam dados sobre clima, geologia, composição do solo e possíveis sinais de água. Marte se tornou o laboratório cósmico mais estudado fora da Terra. As descobertas recentes são surpreendentes. Há evidências concretas de que Marte já foi um planeta quente e úmido. Imagens de satélite revelaram antigos vales fluviais, deltas e até traços de mares e oceanos que cobriram vastas regiões da superfície. Minerais encontrados nas rochas indicam que a água não só esteve presente, como permaneceu ali por longos períodos, alterando a composição do solo. Há também indícios de que, abaixo da superfície, ainda possa existir água em estado líquido, mantida por calor geotérmico. Esses dados renovam as esperanças de que Marte tenha abrigado vida, ou que ainda abrigue,
em condições extremas. Além disso, a missão Perseverance, que pousou na cratera G0, está coletando amostras que serão, futuramente, trazidas de volta à Terra. A escolha desse local não foi por acaso. Imagens indicam que G0 já foi um lago, com entradas e saídas de rios, criando o ambiente ideal para o surgimento de vida. Enquanto isso, os orbitadores monitoram tempestades de poeira, mudanças na atmosfera e até variações sazonais que lembram, de certa forma, as estações da Terra. A combinação dos dados e análise direta do solo nos coloca mais perto de responder a pergunta que guia toda essa busca. Marte já teve ou ainda tem vida? A atmosfera de Marte é extremamente fina e composta majoritariamente por dióxido de carbono, com pequenas quantidades de nitrogênio e gases nobres. Essa camada gasosa é tão rarefeita que não consegue reter calor de forma eficiente, tornando o clima marciano extremamente instável. Durante o dia, as temperaturas no Equador podem chegar a agradáveis 20 graus Celsius, mas à noite, despencam para até menos 70 graus Celsius. Nos polos, a situação é ainda mais extrema. O frio pode atingir menos 153 graus Celsius, o suficiente para congelar o dióxido de carbono da atmosfera. Esses extremos fazem de Marte um dos ambientes mais hostis já estudados. Outro ponto crítico é a ausência de uma magnetosfera, o campo magnético que, na Terra, nos protege da radiação espacial. Marte perdeu esse escudo protetor há bilhões de anos, o que deixou sua superfície exposta aos ventos solares e à radiação cósmica. Isso não só contribuiu para a perda da atmosfera ao longo do tempo, como também representa um perigo para qualquer forma de vida, inclusive humana. Sem essa proteção, o solo marciano é constantemente bombardeado por partículas de alta energia. Qualquer plano de colonização precisa levar isso em conta desde o primeiro momento. Mesmo com todas essas adversidades, Marte possui algo familiar: estações do ano. Por causa da inclinação do seu eixo, semelhante ao da Terra, o planeta vermelho passa por ciclos sazonais com variações de temperatura e clima. No entanto, como o ano marciano dura 687 dias terrestres, cada estação é quase 2 vezes mais longa do que as nossas. Isso afeta diretamente os ventos, as tempestades de poeira e até a formação de geada nas regiões mais frias. É um clima brutal e imprevisível, mas que segue um ritmo próprio, um tipo de relógio natural que poderia, um dia, ser aproveitado pelos humanos em futuras missões. A busca por vida em Marte entrou em uma nova fase com a chegada do rover Perseverance, que pousou na cratera G0 em 2021. Equipado com instrumentos de última geração, seu principal objetivo é encontrar bioassinaturas, sinais químicos, físicos ou biológicos que indiquem a presença passada de vida. A cratera G0 foi escolhida justamente por já ter abrigado um lago e um delta, ambientes ideais para o surgimento de micro-organismos. O Perseverance coleta amostras do solo e das rochas, armazenando-as em tubos selados que, no futuro, deverão ser trazidos de volta à Terra. Essa missão marca um passo crucial na tentativa de responder uma das maiores perguntas da humanidade. Estamos realmente sozinhos? Apesar do avanço impressionante das sondas e robôs, há limitações claras na exploração remota. Máquinas podem analisar a superfície, mas não têm a sensibilidade e adaptabilidade humanas. Muitas evidências podem passar despercebidas sem o olhar e o julgamento direto de cientistas em campo. Por isso, cresce cada vez mais a necessidade de enviar seres humanos para Marte. A presença humana permitiria análises imediatas, decisões em tempo real e a exploração de ambientes subterrâneos, onde a vida pode ter encontrado refúgio contra a radiação. O futuro da astrobiologia marciana depende de dar esse próximo passo ousado. Além disso, levar humanos para Marte abre a possibilidade de montar laboratórios diretamente na superfície do planeta. Isso eliminaria a necessidade de esperar anos para o retorno de amostras e aumentaria a eficiência das pesquisas. Cientistas poderiam perfurar o solo, investigar cavernas e até realizar testes biológicos no local. Essa presença humana, ainda que inicial e experimental, mudaria completamente o jogo na busca por vida. Estamos nos aproximando do momento em que o estudo de Marte deixará de ser feito apenas por máquinas, e passará a ser conduzido, cara a cara, por olhos humanos pisando em solo marciano pela primeira vez na história. Elon Musk e a SpaceX estão liderando uma das mais ousadas iniciativas da história humana: levar pessoas para Marte. Com o desenvolvimento da nave Starship,
Projetada para ser totalmente reutilizável e capaz de transportar grandes cargas, o objetivo é criar uma ponte direta entre a Terra e o planeta vermelho. A missão começará com testes não tripulados, levando equipamentos e infraestrutura básica para preparar o terreno. A Starship será abastecida em órbita terrestre antes de seguir viagem rumo a Marte, numa manobra logística que reduz custos e aumenta a eficiência da missão. Esse plano ambicioso não é apenas ficção científica, ele está em andamento agora. O sistema de propulsão da Starship é alimentado por metano e oxigênio líquido, dois elementos que podem ser produzidos no próprio solo marciano usando recursos locais. Isso significa que o combustível para a volta poderia ser gerado em Marte, aumentando a viabilidade de viagens de ida e volta. A missão tripulada está prevista para envolver 4 naves. 2 levariam cargas como painéis solares, habitats infláveis e sistemas de suporte à vida. As outras 2 transportariam os primeiros colonos humanos. Esses astronautas viveriam inicialmente dentro da própria nave, enquanto montam um posto avançado com energia, comunicação e abrigo. Seria o primeiro passo concreto para a colonização interplanetária. Apesar de todos os avanços, a missão enfrenta atrasos e desafios. A demonstração que estava prevista para 2022 foi adiada para 2024, e a missão tripulada ainda não tem data definitiva. No entanto, os testes da Starship seguem em ritmo acelerado, com lançamentos experimentais e aprimoramentos constantes. O bilionário, Elon Musk, visualiza um futuro em que dezenas de naves cruzem o espaço regularmente, criando uma presença humana permanente em Marte. Essa visão não é apenas sobre tecnologia, é sobre garantir o futuro da humanidade. Para ele, e para muitos cientistas, colonizar Marte não é uma escolha, mas uma necessidade evolutiva diante dos riscos que enfrentamos na Terra. Embora fascinante, a ideia de viver em Marte traz consigo uma série de riscos e desafios que não podem ser ignorados. Um dos maiores problemas é a baixa gravidade, que representa apenas 38% da terrestre e pode afetar ossos, músculos e o sistema cardiovascular dos astronautas a longo prazo. Além disso, a exposição constante à radiação cósmica e solar é um perigo real, já que Marte não possui um campo magnético protetor como o da Terra. Equipamentos, habitats e roupas espaciais precisarão ser projetados com tecnologias avançadas para garantir a sobrevivência em um ambiente tão hostil. Viver lá não será confortável, será um experimento constante com a própria resistência humana. Outro desafio crítico é a incerteza sobre o retorno. Ainda não há garantia de que uma missão tripulada possa sair de Marte com segurança e voltar à Terra. O pouso no planeta vermelho exige precisão absoluta, devido à atmosfera rarefeita que dificulta a frenagem durante a descida. Já o lançamento de volta exigiria um foguete funcional em solo marciano, algo que nunca foi testado em escala real. A missão, portanto, não é apenas de ida com retorno planejado, mas também uma prova de conceito para uma nova forma de colonização interplanetária. Isso exige uma logística impecável, planejamento de longo prazo e uma margem de erro praticamente nula. A vida inicial em Marte será experimental, difícil e altamente dependente da tecnologia levada da Terra. Cada litro de água, cada porção de comida e cada respiração dependerá de sistemas artificiais controlados com rigor. Qualquer falha poderá colocar toda a missão em risco, o que torna o treinamento psicológico e físico dos astronautas um fator decisivo. Eles não apenas explorarão um novo planeta, eles testarão a própria definição do que é ser humano em um ambiente alienígena. Apesar disso, é justamente nesses cenários extremos que surgem os maiores avanços. E talvez, nas duras condições de Marte, nasça o verdadeiro espírito de adaptação e inovação da nossa espécie. Marte pode ter abrigado formas de vida simples no passado, e essa possibilidade alimenta uma das maiores paixões da exploração espacial. Se micro-organismos existiram lá, mesmo que apenas por um breve período, isso mudaria nossa compreensão sobre a vida no universo. A busca por essas evidências envolve analisar minuciosamente rochas, sedimentos e sinais químicos que possam indicar atividade biológica antiga. Cada descoberta, mesmo que pequena, é uma peça do quebra-cabeça que pode confirmar que a vida não é um fenômeno exclusivo da Terra. Além de seu passado biológico, Marte pode se tornar o futuro da humanidade. A colonização do planeta vermelho representa uma oportunidade sem precedentes de garantir a sobrevivência da espécie diante dos riscos que enfrentamos na Terra. Catástrofes naturais, mudanças climáticas e ameaças globais podem ser mitigadas com a expansão para outro mundo. Assim, Marte é mais do que um destino científico, é um plano estratégico para a continuidade da vida humana no cosmos. Esse futuro, porém, depende de um esforço coletivo e contínuo,
que combine avanços tecnológicos, cooperação internacional e vontade política. Colonizar Marte não será uma tarefa fácil nem rápida, mas é uma missão que envolve o melhor da humanidade: coragem, inovação e esperança. O planeta vermelho, com seus mistérios e desafios, pode se tornar o próximo lar, não para substituir a Terra, mas para garantir que a vida, em suas múltiplas formas, continue a se desenvolver em outro canto do universo.